Então é com muita alegria, né, que estamos aqui esta noite para falar de um tema muito importante e relevante para os dias odiernos, para esses tempos modernos. Eu diria que talvez não exista um evento no século XX, século XXI, em que as forças revolucionárias tenham se empenhado de tal forma de apagar da história. Eles tentaram apagar da história a guerra cristera. Eles sempre agem assim. Tamanho exemplo que ela dá, porque a gente precisa de exemplos. E quando eles apagam os exemplos, a gente não tem em quem se espelhar. Então eles fizeram um movimento muito grande para que fosse apagado da história esse movimento dos verdadeiros católicos que defendem Cristo, que defendem a causa nesses últimos tempos. Nesses anos da Revolução Cristã, o heroísmo virou lugar comum. O que hoje nós não temos, naquela época, era o lugar comum, o herói, a figura do herói. Enfim. Então houve toda uma tentativa de apagar da história a guerra cristera da memória da América. Mas, felizmente, nós temos visto, principalmente na segunda metade do século XX, cada vez mais intelectuais interessados no tema. E a gente tem alguns centros, né, como por exemplo o Centro Dom Bosco, que é um que faz com que obras antigas voltem a ser reeditadas, né, e possam ser colocadas em disponibilidade para que possamos então consultar, né, autores que foram de fundamental importância para formar intelectuais verdadeiramente da Igreja Católica. Esse livro, essa aula será embasada, será fundamentada em 2 livros, né? Um deles é a Contra-Revolução Cristera, do padre Javier Ravazzi, sacerdote argentino. Ele foi até, salvo me engano, na Terceira Liga, em 2019, ele estava presente, deu uma palestra. E foi lá que ele lançou esse livro, a Contra-Revolução Cristera, né? Ele tem 2 doutorados e um destes doutorados foi justamente falar sobre esta guerra. E o padre Javier Ravazzi. E o segundo grande trabalho, livro, foi História da Igreja, uma coleção com 5 volumes, e escrito pelo padre Alfredo Sainz, né? No 5º livro dessa coleção, que tem uma particularidade, né, que fala sobre as crises da Igreja. Ele foca esse 5º volume na questão da crise da Igreja. Então, por isso que o subtítulo da história da Igreja é a Barca, uma figura da Santa Igreja Católica, e as tempestades uma figura de todos esses grandes ataques da cidade dos homens contra a Santa Igreja Católica. E o que o padre Alfredo Sainz fez neste 5º livro? Ele vai dividir essa história da Igreja em 12 grandes tempestades. E dentro dessas tempestades, ele vai colocar, por exemplo, o arianismo, a questão do islamismo, o contexto da Revolução Protestante, da Revolução Francesa, e vai encerrar a obra com a 12ª tempestade, que seria a Guerra Cristera no México. Então veja o tamanho e a importância desse episódio histórico, né? Ele fala da questão da Revolução Protestante, ele fala da questão da
Revolução Francesa e coloca em pé de igualdade a Guerra Cristeira. Tamanho foi esse movimento católico que aconteceu no México. Então vejam o tamanho e a importância desse episódio histórico, que só vai ter, eu diria nos tempos modernos, um episódio análogo, tá? Que foi a Guerra da Vendéia na França. Para quem leu o livro que o Centro Dom Bosco também publicou, eu estou me esquecendo agora, mas depois eu vou colocar aqui embaixo, para vocês estarem olhando. Ele conta justamente esse acontecimento, né? Quando a maçonaria e as forças liberais começaram a massacrar, a perseguir os católicos na França, no período de 1789, quando da proclamação da Revolução Francesa, e na década subsequente, você tem uma reação no oeste da França. Acontecendo a Revolução Francesa, e no oeste da França há uma resistência. Há um povo ali que não quer aceitar os termos contidos naquela revolução. E eles então lutam. Onde haverá muito derramamento de sangue, mas também muitos mártires. Vai haver então uma reação muito significativa dos católicos a uma nova tentativa de perseguição da maçonaria. Isso no México, tá? No oeste do México. Isso aconteceu no oeste da França, a Guerra da Vendéia. Em analogia ocorre também no México, no oeste do México, uma reação que aconteceu também na Vendéia, de católicos a uma perseguição da maçonaria, a maçonaria que perseguiu os católicos na França, vem a perseguir os católicos também no México, que vai desaguar então na Guerra Cristeira. Então a ideia de hoje é a gente caminhar assim, primeiro, um precedente histórico de 200 anos, 100 anos antes do fato em si, para a gente saber como é que, por que vai desaguar nessa guerra cristeira. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente ver por que realmente essa guerra eclodiu. Então, nós temos que entender que toda a América Latina, ela nasce com uma vocação marcadamente católica. Ela nasce num período de muitas transformações. Por quê? Nós estamos saindo de um conceito de cristandade, que é o conceito de vários povos católicos reunidos sobre a autoridade moral e espiritual do Santo Padre, que vigorou durante a Idade Média, até mais ou menos o século XV. E nós sabemos que essa cristandade, ela vai sofrer uma fração, uma fragmentação, tá? Uma ruptura, através da primeira grande revolução da modernidade, que vai ser a Revolução Protestante, isso em 1517, com Martinho Lutero. Duas grandes nações vão se manter católicas no meio desse turbilhão todo. No meio de todo esse turbilhão, apenas duas nações vão se manter firmemente católicas. Quais sejam? Portugal e Espanha. E essas duas nações vão formar então a cristandade menor, também chamada de
Christianatas Minor. Vão se lançar para o Novo Mundo. Lá era o Velho Mundo, tá? A Europa era o Velho Mundo, chamado de Velho Mundo. E o Novo Mundo, porque depois das navegações, eles começam a encontrar outras terras. Essas novas terras eles chamam de Novo Mundo. Vão lançar para o Novo Mundo. E Portugal, de uma forma muito especial, por todo o litoral da África e parte da Ásia. E vão levar essa vocação cristã para todos esses povos. E Deus vai assinar a todo momento com vários milagres, para que o cristianismo se espalhasse para esses povos de uma forma mais acelerada. Aqui no Brasil também foi, mais ou menos, decorreu dessa forma. Os jesuítas vieram para cá, né, celebraram a primeira missa, e, enfim, já começaram a catequizar, e o Brasil foi virando essa potência católica que somos hoje. Então nós temos o surgimento, por exemplo, de São Francisco Xavier nas Índias, que vai ser um grande taumaturgo da igreja. No Brasil nós temos o exemplo de São José de Anchieta. E no México, que é o ponto focal da nossa aula de hoje, ele traz a sua mãe. Ele traz a sua mãe para ser garantia de conversão de milhões de pessoas. Nossa Senhora Guadalupe. Né? Então, desde o início, o México vai se tornar uma nação marcadamente cristã. O México tem muito a ver com o Brasil, depois vocês vão notar. Muita coisa em comum. Boa noite. Buenas. Talvez seja a maior nação católica da América Latina. E onde superabundou a fé, superabundou também o ódio à fé. Então o México vai ser aquela nação que vai sofrer a maior das perseguições. Sendo a maior das nações católicas em toda a América Latina, ela será perseguida. E essa marca católica do México vai encontrar resistência já no século XIX. Então, no Brasil, nós sabemos que a virada do período colonial para o período de independência, o Brasil sai de Brasil colônia, né? A gente já tinha uma monarquia, né? Havia uma monarquia e depois se transforma em república. Quando a gente sai da colônia para a independência, há uma virada que marca, em certo sentido, um renegar da nossa vocação católica. Vocês vão entender. Se durante grande parte do período colonial houve uma aliança muito bonita do Estado com a Igreja no Brasil, e essa virada do período colonial para o período houve um certo racha, e essa aliança do Estado com a Igreja, ela vai ser transposta para uma influência cada vez maior da maçonaria. E o grande marco disso vai ser José Bonifácio. A gente é contado para nós nas aulas de história, né, que José Bonifácio era um grande... foi aquele que fez com que o Brasil se tornasse uma nação independente, uma nação, né, rica, etc. Mas não é bem assim. José Bonifácio, maçom, grão-mestre da maçonaria do Brasil. Houve esse racha, né? O grande marco disso vai ser José Bonifácio. A gente vai ver mais tarde um pouquinho sobre isso. No México, o processo de independência vai ser tocado por uma liderança católica. Ao contrário do Brasil,
em que a maçonaria vai estar na vanguarda da independência. No México, um católico vai liderar o processo de independência. No Brasil, a contrário seu, não será assim. Um maçom fará essa questão. Pois bem, então no México são os católicos que vão estar na vanguarda da independência, e esse processo vai se desenrolar de uma forma marcadamente nos anos de 1819, 1820. Então, assim, com essa virada do século XVIII para o século XIX, o Brasil já era muito grande para continuar colônia, para continuar filho de Portugal, tá? Então, o Brasil precisava ser elevado a uma condição de irmão de Portugal, não mais de filho. Ele precisava ficar independente, né? Pois bem, a mesma coisa aconteceria com o México. Mas o México, assim como o Brasil era colônia de Portugal e México era colônia da Espanha. Então, filhos dos dois países que mantiveram-se católicos, né? Diante de todo aquele turbilhão de acontecimentos que estavam surgindo, né? Depois da Idade Média. Então o México já era muito grande para ser meramente uma colônia. E deveria haver uma promoção, uma emancipação, mantendo todos os traços herdados pela Espanha. E vai ser representada pelo grande Agustín de Iturbide, que vai ser um grande líder católico nessa independência mexicana. Em 1820, vai haver uma profunda revolução na Espanha, que vai acelerar os desejos de independência. Então, Iturbe vai organizar as forças católicas mexicanas. Ele mesmo tinha um prestígio muito grande entre os espanhóis, porque um ano antes, 2 padres revolucionários vão tentar a independência do México, mas padres revolucionários, tá? Aqui, padres, naquela época já tínhamos padres progressistas, tudo bem? Já tínhamos essa mancha dentro da Igreja Católica, não é de hoje. Hoje ela só está maior. E já era aquele que século lá? Século 1920? Século XIX. 19. Século XIX. Então, esses 2 padres revolucionários vão tentar o processo de independência e Iturbide, junto com tropas espanholas, vão sufocar essa rebelião. Então, Agustín Iturbide já tinha mais ou menos um certo prestígio com a Espanha, por ser um mexicano muito honrado e prestigiado junto aos espanhóis, por lutar ao lado deles contra esses sacerdotes revolucionários. Então, em 1821, um ano mais tarde, Iturbide vai elaborar um plano de emancipação muito superior ao que foi pensado por Bonifácio no Brasil. Veja a importância de a gente ter sempre esses comparativos, fazer essas analogias, tá? Porque são 2 países muito grandes, tanto territorialmente, tá? O México é um país grande territorialmente, o maior da América Latina, o maior da América Central, o Brasil, o maior da América Latina. Ele é o segundo maior país da América Latina. E com raízes profundamente católicas. Né? Então, vejam a importância dessa comparação aí. Só que os grandes estadistas brasileiros da colônia, eles foram muito superiores a Bonifácio.
Porque a colônia, o Brasil colônia eles guardavam ainda muito da tradição católica. E quando Bonifácio chega, há uma outra visão. Deus não está mais no centro. Os grandes estadistas brasileiros da colônia foram muito superiores a Bonifácio, como também os processos de independência de outras nações latino-americanas, para entender que Bonifácio também perde para outros líderes. E assim a gente vai diminuindo um dos grandes engodos da história brasileira, que o maçom José Bonifácio, como alguém muito representativo frente de uma pleiade de heróis católicos, que nós católicos deveríamos colocar sempre acima. Então Agostinho de Iturbide vai elaborar um plano chamado de Plano das Três Garantias, e ele consiste em três coisas. Primeiro, no estabelecimento da religião católica como a única religião oficial do México, sem tolerância a nenhuma outra religião. Isso era católico. Santa Noite, isso era católico. Uma independência naturalmente do México pela Espanha, mas uma independência que significasse, boa noite, sejam bem-vindos, significasse continuidade. Então, na proposta de Iturbide, a partir do momento que ele assumisse o poder, a coroa do novo Império Independente Mexicano seria dado para um membro da Casa Espanhola, para dar essa continuidade da Espanha. Então o plano dessas garantias era esse. Ele conseguiu reunir os mexicanos em torno desse plano e foi então em direção à cidade do México. Houve uma guerra civil de 7 meses e ele conseguiu derrubar o vice-rei Apodaca, e o novo vice-rei subiu, O'Donoju. E ele conseguiu então a garantia de O'Donoju que esse pacto seria implementado. Então o México conseguia a sua independência de uma forma pacífica. E as próprias palavras de Iturbide a todo momento iam nesse sentido. Por exemplo, ele dizia que a Espanha educou o México e que ele tinha proclamado a independência mexicana. E que o México era livre, já era livre, mas que o exército mexicano não animava outro desejo que o de conservar a religião católica e fazer a vivacidade dos povos que compunham o México. E ele também vai se dirigir ao bispo de Guadalajara nos seguintes termos: ou se há de manter a religião pura da Nova Espanha, a Nova Espanha, o México, a Nova Espanha, o Brasil, Novo Portugal, ou não há de existir Iturbide. Ou há de se manter a religião pura, a que Cristo fundou, instituiu, a Santa Amada Igreja Católica, ou não há de existir Iturbide. Ele fala, eu não quero ser lembrado se a Igreja Católica não permanecer. Então o México conseguia a sua independência de uma forma pacífica através de Iturbide. A própria bandeira que a gente vê no México, né, bandeira tricolor, verde, branca e vermelha, ela é muito significativa nesse sentido. Por qual motivo? Ela faz uma alusão aos 3 pactos propostos por Iturbide. Qual o significado dessas coisas? O verde representa a religião católica, o branco representa a união dos povos
e o vermelho representa a independência do México. Então a ideia era justamente essa. Foi oferecida a coroa para a casa espanhola, para dar continuidade, né, como filho da Espanha, para dar uma continuidade dos valores, né, etc., espanhol. Nenhum membro da casa espanhola aceita esse oferecimento, né? Então, a Constituinte do México proclama o próprio Agustín de Iturbide, que ele foi responsável pela independência mexicana. Só que o que vai acontecer nesse inteirinho aí, entre o oferecimento de Iturbide a coroa da casa espanhola e eles não aceitando e fazendo com que o próprio Iturbide venha a ser coroado imperador católico da nação mexicana, a maçonaria, que já existia no México, ela que veio da França em 1806, as forças maçônicas que nunca deixariam, elas nunca deixariam existir um governo imperial católico no meio da América do Norte. Então começou a haver uma pressão das forças revolucionárias para boicotar o Império Católico de Iturbide. Quando essa pressão toma um certo volume, que fazia com que o governo não pudesse mais se sustentar, a não ser através de uma guerra, então Agustín de Iturbide resolve abdicar o trono e ir para a Europa. Eu já vi essa história no Brasil, hein? Né? Pois bem. Muito parecido. Muito parecido. Então as forças revolucionárias tomam a cidade do México. Iturbide se exila na Europa e começa a saber de certos planos da Espanha. A Espanha queria novamente retomar o México e reconquistar o território e colocar novamente Iturbide como presidente, como imperador. Só que quando ele está voltando para o México, Iturbide, ele foi exilado, depois quando ele volta para o México, para de alguma forma tentar voltar a ter poder, né? Ajudado pela Espanha, o que acontece? O Congresso Revolucionário decide assinar um decreto, ó a canetada, de que se Iturbide pisasse em solo mexicano novamente, ele seria condenado à morte. Então Iturbide volta ao México, sem saber o que naturalmente o aguardava. Ele chega em maio de 1824 e é logo detido pelos revolucionários. E só vai dar tempo então, ele já estava condenado à morte, vai dar tempo então somente dele escrever uma carta para sua esposa, nos seguintes termos: quando deres a meus filhos o último adeus de seu pai, dirás a eles que morro buscando o bem de minha adorada pátria. E as pessoas que estavam assistindo à execução iminente de Iturbide, ele vai dizer: México, no próprio momento de minha morte, recomendo-vos o amor à pátria e a observância da nossa santa religião. A Igreja Católica é a Igreja Católica que nos conduzirá à glória. Iturbide, então, é executado. E com ele me vem a imagem
da terceira estação da Via Sacra. Com Iturbide caindo, era como se Cristo caísse no México pela primeira vez. O México vai cair 3 vezes. Essa foi a primeira vez que o México caiu. A segunda queda do México viria no momento posterior. Pois assim como a queda de Iturbide, o México vai se tornar como como que uma outra republiqueta da América do Sul. Toda a vocação de um grande império católico do México cai e nós vamos ter aí um espaço de 30 anos de perseguição, confusões e golpes e contragolpes, até que vai surgir no cenário um maçom muito poderoso chamado Benito Juárez. Foi um homem doutrinado desde a juventude. E a gente vê sempre a importância, principalmente aqui para o Centro Senhora da Luz, de nós nos atermos ao processo educacional. Pois este homem foi formado em escolas laicas, sob a influência da maçonaria, e vai tomar um ódio profundo da Igreja Católica. Ele foi doutrinado a tomar ódio da Igreja. Mas deixamos mesmo? Benito Juárez. E vai começar a atuar de uma forma bastante anticlerical. Um pouco antes dele subir ao poder, uma nova Constituição vai ser redigida, a Constituição de 1857, que, num certo sentido, colocará vários dispositivos que visariam diminuir a influência da Igreja Católica, como, por exemplo, através da implementação do ensino laico e da extinção dos votos religiosos. Então, se em 1822 havia uma certa separação do México em relação à Espanha, em 1857 nós vamos ter uma separação do México em relação à Igreja Católica. E Benito Juárez, o maçom, lembre-se bem disso, vai subir ao poder. Os intelectuais maçons vão começar a influenciar cada vez mais o México e todo um discurso revolucionário vai ganhar cada vez mais projeção. O mentor intelectual disso, de Benito Juárez, o seu nome é Ocampo, ele vai dizer o seguinte: as novas leis significam a ruptura do último vínculo entre o Velho México e o Novo México, entre a tradição e o moderno, entre o putrefato inútil e o pujante e vigoroso. Era óbvio que o México católico resistiria a todas essas pressões. Então as lideranças católicas vão tentar uma nova forma de voltar ao poder, confrontando a Constituição de 1857 e de Benito Juárez. Então, liderados pelo grande general católico Miramón, há uma comitiva de católicos notáveis que vão se dirigir à Europa para tentar uma reação ao governo maçônico de Benito Juárez. Eles vão se reunir com as principais lideranças europeias e vão perceber que os governos europeus pretendem também destronar Juárez e colocar um novo imperador dentro do território mexicano, muito incentivado pelo pagamento da dívida externa mexicana. E eles conseguem então construir um acordo com as tropas francesas. As tropas francesas vão invadir o governo, vão invadir a região do México, da cidade do México, junto com alguns mexicanos, e vão ser aclamados na cidade do México. E Benito Juárez é forçado a sair da capital
e iniciar uma guerra de guerrilha. Então as forças católicas retornam à Europa para oferecer a coroa, agora não mais à Casa Espanhola, agora a um membro da Casa de Habsburgo. O Brasil também tem essa veia da Casa de Habsburgo. Olha como o Brasil e México estão muito ligados. Então a Casa dos Habsburgo era uma das principais casas da Europa, vinda do Império Austríaco, e que é uma casa muito mais católica em comparação às demais casas. Então os Habsburgo vão ser responsáveis pela colonização católica da América Latina e Espanhola. Então eles foram até a Europa e Francisco José I, que era o imperador da Áustria, ele tinha um irmão chamado Maximiliano, e eles constroem então um acordo com Maximiliano para que ele fosse para o México assumir a coroa, implementando um novo Estado Imperial Católico, como Agostinho Iturbide tinha feito anos atrás. Então Maximiliano, com a graça de Deus, vai aceitar esse desafio. Ele vai obter o apoio do imperador Francisco José I, da Áustria, vai também obter o apoio do grande Santo Padre Pio IX, o mesmo padre da questão religiosa no Brasil e grande opositor da maçonaria, e um dos melhores santos padres da história da Igreja. Então Maximiliano recebe a comissão de notáveis e vai responder nos seguintes termos: lisonjeiro é para a nossa casa que os olhares de vossos compatriotas voltem para Carlos V, aceito das mãos da nação mexicana a coroa que ela me oferece. Colocou as suas esperanças em um descendente dos Habsburgo, a qual, há 3 séculos, transportou ao seu solo a monarquia cristã. Então, assim ele vem ao México comparado pelo exército francês e as forças tradicionais católicas. Mas, para a desgraça dos mexicanos, ele começa seu império em 1874 de uma forma muito ambígua. Aquele político morno, aquele político que eu digo ensaboado, que não tem valores muito firmes, né? Então que faz acordos para, né, de um lado e de outro, para agradar um e agradar outro, né? Então ele começa a agradar os liberais por causa do imperador francês e também aos tradicionais. Então, por um lado, ele assinou com a maçonaria e se torna muito amigo dos maçons, né? Também afasta o grande general católico Miramon, o enviando para a Europa, assim como outros generais católicos. Por outro lado, Maximiliano não tinha filhos, ele não havia deixado herdeiros. Ele resolve assumir um dos netos de Iturbide para ser o seu sucessor da coroa, na coroa do Império. Então Maximiliano não agrada ninguém. Os seus 2 primeiros anos de Império, isso gera uma grande agonia na Europa. O Santo Padre Pio IX chega a escrever uma carta para o imperador, exortando a agir como imperador católico, dizendo: em nome de Deus onipotente, que vos elegeu para governar essa nação católica, coloqueis logo as mãos às obras. Então o Santo Padre Pio IX exorta o imperador Maximiliano à ação. E no 3º ano de seu governo, nos 2 primeiros ele foi muito, né, ensaboado. No 3º ano, então, após essa exortação do Santo Padre Pio IX, ele então, por algum motivo divino, com certeza, com a graça de Deus, ele resolve fazer esse movimento e traz todos os grandes nomes católicos para o seu governo. Só que isso vai ser seguido por uma tragédia, porque o imperador francês resolve tirar suas tropas do México. A França, o Império Francês, ele dava como que uma proteção, né,
para esse governo de Maximiliano. Né? Então, quando ele tira essas tropas do México, então Benito Juárez lança uma ofensiva à capital e o imperador católico Maximiliano I, junto com os generais Miramón e Mejía, são obrigados a se refugiar na cidade de Querétaro. A guarnição de Querétaro, então, trai o imperador Maximiliano, prende Maximiliano I, Miramón e Mejía, assinando um decreto para execução do irmão do grande imperador católico da Áustria, Francisco José I. Deu tempo somente para o imperador Maximiliano escrever uma carta para o Santo Padre, se desculpando por não ter agido de uma forma católica antes. Maximiliano, então, que tinha começado o governo de uma forma titubeante, vai ser executado como um grande soldado católico, porque ele se arrependeu. Ele se arrependeu. No último ano de governo, ele se arrepende. E esse é o católico verdadeiro, né? Aquele que com o coração contrito volta a Jesus, né? E ele teve essa humildade de voltar. E a queda desses três grandes personagens é muito emblemática e muito interessante. Por qual motivo? Porque esses três personagens, o imperador Maximiliano e os dois generais, Miramón e Mejía, eles estavam com que, de certo modo, encarnados em toda a vocação do México católico. Deus reuniu três povos naquela nação para fazerem juntas a Igreja Católica forte. E ali naquela cena da execução, do pelotão de execução, nós tínhamos então o imperador Maximiliano, um europeu, nós tínhamos o general Miramón, um mexicano, e o general Mejía, um índio. Ou seja, um europeu, um mexicano e um índio. As três grandes etnias do México sendo fuziladas pela Revolução. E aí, diante desse contexto, me vem a sétima estação da Via Sacra. Cristo cai pela segunda vez no México. Tinha caído com Agustín de Iturbide numa primeira vez, e agora, no segundo momento, cai com Maximiliano I. E viria a cair um terceiro momento, que será a Guerra Cristera. Então a queda com Maximiliano I vai fazer com que todo o processo revolucionário se acentue. Benito Juárez volta ao México, assume o poder, vai morrer poucos anos depois, e a partir dele vai assumir um novo maçom. Eles são assim, tá? Eles são assim, como é um grupinho fechado, e eles querem manter sempre o poder, eles são desse jeito, tá? A maçonaria age desse jeito, só que secretamente. E a partir dele vai assumir um novo maçom chamado Porfírio Dias. Viu, Vitor Dias? Porfírio Dias. Que vai ser o grande homem mais influente da maçonaria entre 1870 e 1911. Vai ser menos anticlerical do que certas figuras anteriores, como fora Benito Juárez, fazendo com que a igreja, de certa forma, ela pudesse respirar ainda no México. Mas logo as agitações revolucionárias viriam e Porfírio Dias vai ser deposto em 1911. E uma série de grandes conflitos vão ocorrer. E um outro homem com o mesmo nível de ódio em relação a Benito Juárez vai assumir este poder. Tratava-se de Venustiano Carranza. Carranza vai gerar uma nova constituição apenas com seus partidários revolucionários extremos, originando a Constituição de 1917, que vai ser uma Constituição ainda mais anticlerical do que a Constituição de 1957, cuja aplicação consistia no fim da Igreja Católica no México. E por que disso? Justamente porque ela previa, por exemplo, a estatização de todos os bens da Igreja. A Igreja não teria mais bens. Todos os bens que eram da Igreja seriam repassados para o Estado. A Igreja não seria mais dona de nada, absolutamente nada.
A igreja não mais teria um reconhecimento de um estatuto próprio. Proibia a existência de ordens religiosas. O matrimônio seria civil. O artigo 73 da Constituição previa que o governo poderia influenciar qualquer matéria de culto e disciplina, inclusive mudando dogmas. Padres não poderiam rezar fora das igrejas, etc. E os próprios deputados constituintes, né, de 1917, eles terão um discurso muito inflamados nesse sentido contra a igreja. Eles dirão nos seguintes termos: se faltarem cordas para enforcar os tiranos, eles mesmos se prontificariam a executar padres e enforcar os tiranos com a tripa dos padres executados. Tamanho era, sabe, a ojeriza que eles tinham para com os sacerdotes. O princípio do filme, né, Cristiada, é uma bofetada na cara da gente. Sem dúvida. É muito difícil a gente ver, né, quantos padres ali mortos dessa forma. Verdade. Quem não assistiu tem que assistir esse filme. É verdade. Cristiada. É uma indicação, tá bom? Indicação esse filme. Meu Deus. As figuras de Anás, Caifás, tudo aí sobrevivendo ao longo do tempo. É verdade. É isso mesmo. Não morre ainda não. Meu Deus, pai. No Brasil tá assim. O pessoal não mata, né? Então, todo o apoio de Carranza vai ser colocado nas mãos. Olha que interessante. Quem detinha então esse poder, né, a figura de Carranza, ele vai colocar nas mãos protestantes e maçons, como seus ministros, né, secretários, etc. Seja dos Estados Unidos, seja também seja do México, seja dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos sempre teve um papel ativo de incentivar a Revolução no México. Pois a maçonaria protestante norte-americana sempre foi muito hostil à igreja. Então, para vocês terem uma ideia, o diplomata norte-americano no México, naquele momento, vai dizer sobre a concepção em relação à Igreja Católica. É coisa geralmente aceita por todos que o pior que há no México, depois da prostituição, é a Igreja Católica. E ambas devem desaparecer. Uma figura pública, uma figura que tinha grande poder, usa estes termos para se referir à Igreja Católica. Então vai haver toda essa hostilidade em relação à Igreja Católica no México, tocada por Justiniano Carranza e a Constituição de 17 e a sua implementação, era como uma bomba relógio, pois a partir do momento em que um governante resolvesse implementar aqueles dispositivos da Constituição de 1917, perseguição da igreja, etc., iria haver um massacre contra a Igreja Católica. Por isso, então, surgiu um manifesto católico em relação aos maçons, que dizia assim: houve um manifesto católico, tá, gente? Houve um manifesto ali católico contra tudo isso que estava acontecendo contra a igreja. E nesse manifesto, tá, que foi um artigo publicado, né, e distribuído aos 4 cantos do México, dizia nos seguintes termos: haveis retrocedido 20 séculos, lançado de uma forma diferente daquele selvagem grito dos cristãos aos leões. Porém, nós não retrocederemos. Contentes morreremos por Cristo, mas não no circo como os romanos. E com as mãos levantadas aos céus, como nossos primeiros irmãos, morreremos com a fé no coração, mas abraçados aos nossos fuzis. Ou seja, eles queriam lutar.
Então o México católico também se preparava ao combate. Conforme a maçonaria aumentando a perseguição à igreja, começava também a haver uma inflamação dos fiéis católicos para lutar. Então, depois de Carranza, vem outro maçom vem assumir, que é Álvaro Obregón. E nós sabemos como opera a maçonaria, tá? Eles são traidores profissionais. É bom saber isso. Uma característica da maçonaria é a traição. Assim como Judas Iscariotes traz Jesus, o próprio Deus diz, né? O próprio Jesus diz, Pai, dos 12 que me deste, apenas um se perdeu. Né? Filho da perdição. O filho da perdição não pode estar no céu, né? Porque o próprio Deus disse que ele se perdeu. Se o próprio Deus disse que perdeu, ele que é o início e o fim, o alfa e o ômega, ele não se salvou. Tem um padre que deu uma formação aqui, ele fala que Judas Iscariotes é padroeiro dos comunistas. Mas é essa linha mesmo. Com embasamento bíblico, hein? Sem dúvida alguma. Não sei querer contar o que você está falando, mas só aproveitando o raciocínio. Tem padres que falam que duvidam que Jesus está no inferno, viu? Tem padres que duvidam, viu? Tem. Oxe. Se Judas não está, nem Hitler não está. Então, mais ou menos assim. Como é que chama o outro maçom que se levantou aí? Álvaro Obregón. Álvaro Mendes não pode nem ouvir isso. Também sabe disso, né? E sabe? Com certeza sabe. Então, os maçons, eles operam assim, tá? Eles são traidores profissionais. E o Álvaro Obregón, que era um dos grandes líderes que apoiava Carranza, vai trair Carranza, organizando forças para combatê-lo. Carranza, então, será preso pelas forças de Álvaro Obregón e assassinado logo em seguida. 2 maçons, tá? Então Álvaro Obregón assume o poder de 1920 a 1924 e vai impor como sucessor, aí está no filme, tá? Quem quiser assistir o filme Cristiada, que conta muito bem esses fatos aqui históricos, vai impor como sucessor Plutarco Elias Calles. E a partir daí nós entramos no contexto da Guerra Cristeira. Agora o bicho começa a pegar. Agora o trem, a chapa começa a esquentar. Deu 30 minutos já? Já foi. Já voltou? Já está em 22. Tá. Total. Obrigado, viu? Então Plutarco Elias Calles foi presidente do México entre 1924 e 1928. Maçom, grau 33, protestante de formação, que durante a idade adulta abjurou do protestantismo. Além de maçom, protestante também? Protestante. Só que quanto mais ele evolui na questão o ódio contra a igreja, mais ele quer tirar Cristo de perto. Então, ele também sai do protestantismo, que ainda tem algum resquício de Cristo, e desemboca no ateísmo. Denominação batista não, né? Não tem especificado. Não, protestante tão somente. Então, um homem obstinado e cruel, e sua crueldade em relação à Igreja Católica era tão forte, que muitos tinham a opinião de que sua obstinação tinha uma origem preternatural, demoníaca. E em janeiro, então, de 1926, Calles vai conseguir obter do Congresso o pretexto que ele tanto ansiava para colocar o seu projeto de extermínio ao catolicismo em ação, obtendo uma autorização para reformar o Código Penal mexicano, para implementar os dispositivos da Constituição de 1917, e essa reforma vai ser conhecida como a Lei Calles, com vigência para o dia 1º de agosto de 1926. Então, veja bem, já tinha data para a Igreja Católica acabar, no México. Dia 1º de agosto de 1926.
Então ali iria especificar de uma forma muito detalhada todas as perseguições previstas na Constituição. Como, por exemplo, se um padre ousasse usar batina na rua, por esse motivo, por isso só, ele já ganharia em retribuição vários anos de cadeia. Só para ele andar na rua de batina. Só nos primeiros 4 meses de 1926, 156 instituições católicas de ensino foram fechadas, somente na Cidade do México. Centenas de padres foram exilados, etc. E é claro que os católicos iriam reagir. Os bispos começaram a fazer vários comunicados e cartas pastorais, condenando todos os dispositivos da Lei Calles e os dispositivos constitucionais da Constituição de 1917. Então, para você ter uma ideia, o bispo de Conima, que era tido como um bonachão, né? Um bispo progressista, não tão tradicional, ele vai responder de uma forma enérgica à perseguição da igreja no México, dizendo o seguinte: antes quero ser julgado com dureza por aqueles que, sobre este delicadíssimo assunto, provocaram a minha reação, que é apresentar-me cheio de opróbrio e vergonha no tribunal do divino juiz. E todos os sacerdotes o seguem, né, da diocese, né, o seguem, como acontece quando um bispo herói se levanta. Quando um bispo herói se levanta, os seus sacerdotes levantam com ele. Já aconteceu isso aí, né? Tem lugar aí com o Andaí mesmo. O Andaí é exemplo disso. Tivemos isso no Brasil, muito claramente, quando o bispo da Diocese de Olinda, Dom Vital, foi perseguido pela maçonaria. Então a perseguição nas vésperas da implantação e vigência da Lei de Calles, marcada para 1º de agosto de 1926, gerava atrito cada vez maiores. A guerra estava para explodir. Já tinha dia marcado. Então os bispos católicos, vendo aquela situação insustentável e de que o exército iria tomar todas as paróquias, obtém uma autorização do Santo Padre Pio IX para suspender a administração de todos os sacramentos do dia 31 de julho de 1926 a 1º de agosto de 1926. Então, todas as principais igrejas do México, elas têm missa à noite, na véspera desse 1º de agosto. O povo lota todas as paróquias para a última missa que seria celebrada. Há uma apreensão generalizada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque no outro dia o exército deveria tomar as igrejas. Obrigado, querido. Deus te abençoe, viu? Então, há uma vigília nas principais igrejas. E essas vigílias serão, então, substituídas por escalas. Então, a violência do Estado mexicano começou a ser muito acelerada a partir do dia 1º de agosto. Até o final do ano, isso vai gerar uma série de levantes espontâneos que, até o final do ano, irá acontecer 64 vezes. E por que esses levantes aconteciam? Porque o povo mexicano era muito católico. Ele tinha uma visão muito forte do catolicismo. A pessoa era analfabeta, mas existia uma cultura católica discursiva, no sentido de ser oral, passada dos pais para os filhos, que era muito forte. Então o mexicano comum sabia, naquela época, a história de Clovis, de Santa Joana d'Arc, de São Luís, rei da França. O imaginário do povo estava imbuído de catolicismo, estava encharcado de heróis católicos, de santos católicos. E eles não poderiam nunca aceitar ver as suas igrejas vilipendiadas.
Então, em cada região, em cada um desses levantes, pessoas que eram líderes dos povoados começaram a ser instigados pela população local para pegarem armas e acabar com aquela situação. Então, alguns bispos vão tentar a paz e Cálice vai conceder uma audiência para com eles, que será muito rude, respondendo nos seguintes termos: vocês já sabem, não há outro caminho, ou as leis ou as armas, e eu estou pronto para ambas, dizia Cálice. Pois bem, então, de certa forma, usando termos utilizados por Tertuliano durante as perseguições romanas, nós poderíamos dizer algo como que o sangue dos mártires cristãos iam formando novos cristãos. Iam sendo semente de novos cristeiros. Porque a figura de um herói, ela é seguida. Nós seguimos aqueles que são fortes. Né? Então, tem uma carta muito interessante de um cristeiro contando para sua esposa como é que ele entrou dentro do movimento contra-revolucionário cristeiro. E ele vai dizer o seguinte: minha querida esposa, vou te dizer, serás que terás forças para escutar? Saí de San Isidro a Cumã para encontrar-me com o senhor Guadalupe Lucateiro. Quando cheguei ao dito lugar, vi que o seu lucateiro havia pegado em armas e uma multidão, para não dizer todos da região, o seguiu. Não fique com raiva, mas por alguns instantes me esqueci de minha esposa e de meus filhos. Cheio de febril entusiasmo, também eu saí e gritei com toda a força de meus pulmões: viva Cristo Rei! Desde esse instante sou soldado de Cristo, e já verás a teu esposo não dando ordem aos seus empregados, não tratando de gado, não fazendo negócios, mas o verás com arma na mão, defendendo a fé de minha esposa e de meus filhos e a minha própria fé. Não é isso uma prova do amor que eu te tenho? Sei que sofres muito, e agora eu ser o autor de teus sofrimentos. Mas o que te digo, se sei que também és cristã, secundará minha obra de forma distinta. Eu com a arma e tu com a resignação. Eu tostado pelo sol, esfomeado, e tu com as tuas orações. Estamos fundidos no mesmo crisol, trabalhando pelo mesmo ideal, e nosso olhar está fixo no mesmo ponto. Deus, algo maior que a esposa, os filhos, os bens. É Cristo por quem luto, por quem sofro, por quem se deve deixar até o que há de mais querido neste mundo. Tocou meu coração uma vez e outra vez, e então corri como Saulo e lhe disse: Senhor, que queres de mim? Anda. Deus então me disse: defende-me, porque meus inimigos me perseguem. Deixei tudo quanto tinha, interesses, negócios e o mais importante, o mais amado, a minha esposa e os meus filhos. Mas é muito doce sofrer por Cristo Rei. Muito lindo, hein? Que isso, eu embarquei nessa carta aí. Pensa, né? Nós católicos, qualquer espírito que não dá dentro da igreja, a gente fica magoado e vai embora. O cara faz isso aí. Isso é um tapa na cara da gente. Sem dúvida nenhuma. Muito bonita essa carta. Isso. Fortíssimo. Então, pois bem, a Liga de Defesa Religiosa Católica, então, organiza uma Assembleia Nacional, reúne todos os principais membros e os leigos organizados dentro da Liga
optam pelo movimento armado espontâneo. E aí tem-se início, mais ou menos em janeiro de 1927, a Guerra Cristeira propriamente dita. Então, em janeiro de 1927, a guerra estoura de forma mais organizada, que até então eram movimentos espontâneos, sabe? Aqui, acolá, né? Agora começa a se organizar, a haver uma organização. Então, vai haver então um maior combate, né? Quanto à questão do exército revolucionário. E nós já sabemos que sempre existe um jesuíta por trás da defesa da igreja. E em relação ao movimento organizado leigo, o jesuíta atendia pelo nome de Padre Bernardo Bergoin, que foi o responsável pela concepção da Associação Católica da Juventude Mexicana. Isso é importante por quê? Porque esse movimento vai se desmembrar e se organizar em dois grandes movimentos de organização de leigos católicos. O primeiro, a União Popular, que será liderada pelo beato Anacleto González Flores. E o segundo movimento será a Liga Mexicana, do qual a Liga Cristo Rei no Brasil se inspira, que é a Liga de Defesa Religiosa Mexicana. Então, a Liga Cristo Rei, ela é inspirada na Liga de Defesa Religiosa Mexicana. Tá? Então, para vocês verem como é que nós, do Centro Senhora da Luz, de algum modo, temos a ver com esse movimento cristeiro, da Guerra Cristeira. Mas chama Liga Mexicana? Liga de Defesa Religiosa Mexicana. A União Popular, esse primeiro movimento, ele vai chegar a ter mais de 100 mil membros. Vai nascer a partir da genialidade de Anacleto González Flores, do beato Anacleto, né? E vai ser baseada a partir de 3 grandes pilares: a pregação de bons periódicos e o combate aos maus, a divulgação do catecismo e a cruzada dos bons livros em todos os lares, com a expulsão dos maus livros. Então vejam que o beato Anacleto González Flores está focado em um contexto de guerra cultural. Vai ser um homem brilhante que vai formar as principais mentes de Guadalajara durante 11 anos de forma contínua, É esse tempo todo, despertando intelectuais cristeiros por toda a região. 11 anos de combate, não é? Então, Na verdade, 3 anos de forma mais acentuada. Porque já havia um processo, todo um processo já de... iria estourar a guerra em algum momento. Tá? Quanto mais aumentava-se a perseguição, aos cristãos. isso, mais os cristãos se preparavam para, em algum momento, ter que, justamente, ter que tomar, né, ter que tomar ação, ter que fazer alguma coisa. Né? Então vejam, né, o beato então, Anacleto González, ele forma, né, esses intelectuais, despertando intelectuais cristeiros por toda a região. Né? Já a Liga, ela vai chegar a mais de 1 milhão de filiados. E aí nós vamos ter uma resistência católica cada vez mais forte, que vai fazer frente às forças revolucionárias liberais, maçônicas de Plutarco Elias Calles. E os primeiros mártires já vão começar a nascer em 1927. Um deles, outro jesuíta, que atende pelo nome de Beato Miguel Pró. Em um determinado momento, as forças da Liga tinham em mente que era preciso matar os 2 principais nomes da Revolução. Álvaro Obregón, que foi o presidente de 1920 a 1924, e que colocou no poder seu sucessor, Plutarco Elias Calles. Então estes eram os 2 nomes visados pelos
pelas forças da Liga. E aí vai haver um primeiro atentado de um jovem católico da Liga contra o presidente Álvaro Obregón. Ele não vai conseguir executá-lo, seu nome é Luiz Segura Vilches, era Luiz Segura Vilches. O jovem vai ser preso e as forças revolucionárias vão então utilizar isso como pretexto para prender outros jovens da Liga e também o padre Miguel Pró. O sacerdote vai ser preso e junto com ele os jovens que participaram do atentado, sendo todos eles executados. Então, naquele ano, além do padre Miguel Pró, outros 26 sacerdotes seriam executados. E a maioria deles também seriam torturados. Porque, além da execução, as forças revolucionárias utilizavam da tortura para obter informações privilegiadas. Não somente sacerdotes eram perseguidos, mas lideranças leigas. O beato Anacleto Gonzalez Flores, o grande organizador da União Popular, o grande instigador de uma elite intelectual católica, propriamente leiga, formador da resistência católica na cidade de Guadalajara, também vai ser perseguido. Então nós sabemos que o beato Anacleto, um homem genial, que desde criança estudava, ele tinha domínio pleno de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, Cícero, Vigílio, etc., né? Ele já tinha uma formação católica muito forte. Ele dizia de si: eu não sou mais que um ferreiro, forjador de vontades. E exortava os católicos do México ao combate a todo momento, dizendo: pátria mexicana, nem todos os seus filhos se afeminaram, nem todos se afundaram no lodo, ainda há homens, ainda há heróis. Então Beato Anacleto Flores, ele era um homem muito combativo, e no início ele se opôs à guerra cristã. Ele vai dizer que o caminho é o martírio, porque a igreja estava nutrida de grandes exemplos, mas vai se convencer de que era necessário o combate, a partir do momento em que todos os seus principais amigos da União Popular e da Liga vão se lançar junto aos exércitos cristãos para combater contra as forças revolucionárias maçônicas. Então, o beato Anacleto, conforme a pressão ia aumentando, resolve se esconder e no dia 1º de abril de 1927 também será preso pelas forças revolucionárias, que antes de executar o beato recorreram à tortura tão usual nesses momentos, porque a revolução, as forças revolucionárias tinham dois grandes objetivos. O primeiro, de prender o principal arcebispo do México, que era o arcebispo Orozco Jiménez, arcebispo de Guadalajara, que também, por consequência, era arcebispo do beato Anacleto. E quando estoura a crise, quando estoura a guerra cristera, o bispo simplesmente larga sua diocese e se colocou no meio das tropas cristeiras para garantir os sacramentos para aqueles que lutavam em defesa da fé. Então, ao invés dele se esconder, a gente vê hoje muito falar em igreja em saída, né? Então, ao invés de se esconder, ele sai para não faltar os sacramentos para aqueles que defendiam a causa católica. Que a gente vê hoje em dia igrejas fechando, né? E parando de ministrar os sacramentos. Outrora, bispos heróis saíam aos campos para garantir os sacramentos para aqueles que lutavam em defesa de Cristo. Como as coisas mudaram. O foco mudou. Como as coisas mudaram. Agora é outro. Por que o pessoal tem essa ideia de igreja em saída não se inspira verdadeiramente nisso aí? Isso que é igreja em saída, né? Sem dúvida. Isso aí foi você está diante de um combate armado e vai lá, está no meio ali, para auxiliar espiritualmente quem está lá combatendo. Agora aqui vem um vírus e todo mundo fecha.
Não é verdade? Vai entender. Desse jeito. Muito antagônico. Muito. Então, as tropas revolucionárias, elas queriam saber o paradeiro do bispo, né, do arcebispo Orosco e outros líderes da Liga. E como Anacleto não quis abrir a boca, ele começou a ser torturado. E assim como São José Sanches del Rio, começaram a rasgar a planta do seu pé, até que ela ficasse em carne viva. Então, o homem que viveu a vida inteira difundindo a fé pela palavra, deveria morrer pelo silêncio. E as suas últimas palavras, após a sentença final de execução, são muito bonitas. Também entraram para a história. Elas são muito citadas quando nós falamos de guerra cristeira. Ele disse o seguinte: direi só uma coisa, que é: trabalhei com todo desinteresse para defender a causa de Jesus Cristo e de sua igreja. Vocês me matarão, mas saibam que comigo não morrerá a causa. General, perdoa o Senhor de todo o coração. Muito em breve nos veremos diante do tribunal divino. O mesmo juiz que vai me julgar será o seu juiz. Então o Senhor terá em mim um intercessor diante de Deus. O Senhor me matará, mas saiba que comigo não morrerá a causa. Muitos estão atrás de mim, dispostos a defendê-lo até o martírio. Eu vou, mas com a segurança de que logo verei do céu o triunfo da minha religião e da minha pátria. Encerra com as palavras históricas. Que pela segunda vez as Américas ouçam este brado. Eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. É linda essa parte também, gente, do filme. Vocês têm que assistir. Então, Beato Anacleto Gonzalez Flores é executado. Ele e seu amigo Gabriel Garcia Moreno, seu melhor amigo, seriam enterrados no mesmo santuário de Guadalajara, no santuário de Guadalupe, em Guadalajara, onde iam à missa diária. E na lápide do grande Beato Anacleto Gonzalez, Flores seria escrito: ensinou com a palavra, com a vida e com o sangue. Então, com essas palavras, o Beato Anacleto Gonzalez Flores entrou para a eternidade. Pois bem, então a Liga, como nós dissemos, havia consultado o episcopado em janeiro de 1927 e feito uma convenção nacional entrando na guerra, né? O episcopado tinha aceito também essa admissão da Liga na guerra, que viria a dar uma organização maior às forças dispersas cristeiras. Havia muitos focos de resistência, mas com a Liga entrando começou a haver maior organização dos cristeiros, sabe? E então começou essa resistência, ela como que vai se solidificando, tá? E fazendo uma maior frente ao exército revolucionário. E em dezembro de 1927 já seriam 20 mil homens regulares compostos dentro da força cristeira. Então vejam como esse movimento foi importante para depois a gente voltar para casa e refletir sobre o que nós podemos fazer enquanto leigos. Veja a importância de um trabalho como a Liga Cristo Rei. A Liga Cristo Rei de hoje, tá? No sentido de organizar a resistência católica em cada cidade, dentro de um trabalho cultural que tenha como marcas as mesmas marcas da Liga Mexicana: piedade, estudo e ação. Então, veja como a história vai se repetindo. Um bispo também vai escrever claramente defendendo essa resistência e vai até justificar o porquê necessária ser ela. Então ele vai dizer: o martírio é um dom dado por Deus. O martírio é uma graça extraordinária dada por Deus. Esperar que grandes massas
estejam dispostas ao martírio é querer tentar a Deus. Então esse bispo vai dizer que o meio ordinário de resistência católica é a reação armada. Resumindo então até aqui, em 1926 nós temos o período de reação anárquica dos líderes de cada povoado, tá? Um movimento isolado, movimentos isolados. Em 1927 há um avanço da organização com a entrada dos grandes movimentos leigos do México. E em 1928 há um novo salto de qualidade na resistência católica, pois a Liga Mexicana vai contratar a peso de ouro o grande general Enrique Gorostieta, muito bem tratado no filme Cristiada, tá? Aquele general que vocês veem no filme, ele é contratado para ser o líder do exército cristeiro. Então, o exército precisava de uma organização, de estratégia para ganhar a guerra. Então, contrata esse general. Gorostieta, vendo o ambiente de caos que o México se encontrava, ele vai aceitar a proposta da Liga. E ele resolveu entrar depois de um diagnóstico que ele fez, que vai pautar sua entrada nas forças contra-revolucionárias. Foi uma coisa que aconteceu com ele, com sua família, muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, isso é retratado no filme, parece que é retratado no filme. Minha mulher me deu um filho e eu fui atrás, e eu fui às ruas em busca de um sacerdote para batizá-lo. Percorri toda a cidade com esse objetivo, até que consegui agarrar um, literalmente. Eu vi passar em um carro, peguei o meu automóvel e o segui, até conseguir alcançá-lo. Aconteceu que, em minha correria pela cidade, dei com um prostíbulo com a porta voltada para a rua, de forma que era possível ver seu espetáculo degradante e asqueroso desde fora. Um baile de rufiões e prostitutas desnudas. Logo em seguida fiz essa reflexão. Se minha pátria se luta, como eu acabo de fazer, para encontrar um ministro do Senhor que nos distribui os sacramentos, e por outro lado a libertinagem impera por todas as partes, significa que a pátria está ameaçada de morte pela prostituição e pelo crime, e a obrigação de todo mexicano é sair em defesa de sua própria pátria amada. Pensei bem e aceitei as proposições da Liga para lutar por Deus, pela pátria e pela liberdade. Interessante essa colocação. E aí então o general Gorostieta, o grande estrategista militar, entra nas forças cristeiras e vai ser o grande homem que vai tornar essa organização incipiente em um exército armado e temido, chamado agora de Guarda Nacional. E a sua convivência com os cristeiros realmente começa a mudá-los. Pessoas muito virtuosas, de uma forma muito acelerada. Eram pessoas que rezavam terço, ele começa a perceber que tinham uma vida de oração. E aquele exemplo de seus comandados começou, em certo sentido, a tocá-lo, e ele foi gradativamente se tornando um católico praticante. Ele até então era um católico, mas esse católico que a gente tem hoje, o católico jujuba, relaxado, sabe? Que vai conforme o que vai acontecendo na igreja, ele vai se deixando levar, né? Nesse sentido. Ele era mais ou menos esse católico. Só que como ele começa a conviver com católicos tradicionais, com católicos que realmente tinham amor pelas coisas sagradas, ele então começa diante daquele exemplo dos seus comandados, ele então começa a se tornar um novo católico. Um episódio particularmente o comoveu muito, onde ele estava andando por um dos povoados e de repente um mendigo, olha só, um mendigo jogado nas ruas se levanta, vai até o encontro do general,
pega dentre os seus pertences um punhado de moedas e entrega para o general e diz: toma, é para a causa católica. Desculpa, eu não vi o final, não, perdão. Toma, entrega para ele, é para a causa católica. O mendigo. Mendigo. Tira ali as suas moedinhas e entrega. Pois bem, então o combate vai ser cada vez mais ferrenho e estima-se que durante os 3 anos de guerra vamos ter 30 mil cristeiros executados e 70 mil soldados federais mortos. Não, se me permite dizer, nessa parte aí do mendigo que dá as moedas, tem um tal de opção preferencial pelos pobres, né? Aqui, né? Não é? Comum aí no nosso Vocês meio. falam muito de pobres, né? Agora você vê, lá os pobres, opção preferencial por Deus. Que invertido, hein? Sem dúvida. Você vê como é que há igual você disse, um antagonismo, como é que são contraditórios? Precisa viralizar e chegar em alguns meios episcopais que temos aí no Brasil, né? Sem dúvida. Podemos citar o nome, né? Todo mundo entende. Sem dúvida. E tem umas letrinhas também, né? Sim. Parece até como uma emissora de TV. Isso. Não tem a ver? É, tem a ver. Amém. Amém. Quem tem inteligência, né? Vai não. conseguir deduzir. Desculpa quebrar o raciocínio. Não, tô tranquilo. E aí a gente vai ter toda uma estrutura, olha que interessante agora o papel das mulheres. E aí a gente vai ter toda uma estrutura também voltada para o aporte das forças contra-revolucionárias católicas. Porque se por um lado eles tinham a causa, né, que era defender Cristo, por outro lado eles sofriam com a falta de estrutura. E então foi fundamental para fornecer armamentos e suprimentos para os cristeiros, as mulheres. Por qual motivo? Existiam as brigadas de Santa Joana d'Arc, que eram mulheres solteiras entre 15 e 25 anos, que pegavam munição nas grandes cidades, colocavam em coletes escondidos em suas roupas e levavam até as zonas de conflito, entregando munição para as tropas cristeiras. Essa parte do filme é linda também. E neste caminho, muitas eram presas, torturadas, executadas e até estupradas. Mas elas faziam isso para defender a causa, para defender Cristo. Mulheres corajosas. Mulheres corajosas. E o próprio nome cristeiros vem desse tipo de embate, né? Porque é óbvio que as tropas da cidade de Deus, olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. No campo de batalha, havia muito sangue, né? A luta era muito feia, né? Então, vira e mexe, eles exortavam a causa, eles exortavam a quem eles estavam defendendo. Então os cristeiros gritavam nos campos, né, de batalha, aquele sangue rolando, cabeça decepada, etc. E eles então gritavam: viva Cristo Rei! Já os federais, no meio dos embates, também saudavam o rei deles e gritavam a todo momento: vivas Satã! Eles gritavam nos campos: viva Satã! Viva Satã! Não é verdade? E o título Cristeiros vem do próprio grito de guerra dos católicos: viva Cristo Rei! Enfim, então vejam que naquela época, desde os mendigos até os bandidos, todos estavam imbuídos da causa católica, que se lançavam em defesa dos privilégios da igreja. Então nós vamos ter esse tipo de perfil, pois homens lutando pela causa de Cristo nunca poderiam ser derrubados. O que começou a gerar uma série de problemas para o governo Cálice e fez com que houvesse uma necessidade crescente de buscar acordos de pacificação. Eles estavam começando a afrouxar. A força revolucionária estava começando a afrouxar. Porque via nos cristeiros
homens fortes, homens corajosos, que defendiam a causa de Cristo. Não era qualquer homem. Então nós saímos da era do general Gorostieta para o período de acordos. Então entramos em 1929, com vários casos acontecendo, vários fatores incentivando as lideranças maçônicas para um acordo, para fazerem um acordo. Em primeiro lugar, havia um desgaste crescente do governo, e isso fez com que 2 generais ao sul do México se rebelassem, obrigando Carles a lutar em 2 grandes frentes, o general Manzo e o general Escobar. Em segundo lugar, as eleições se aproximavam, e um homem que foi ministro da Educação, José Vasconcelos, prometia ser o candidato dos católicos. Voltou do exílio para tentar conquistar o poder pelas urnas. Eleição, hein? A estratégia de Gorostieta, do general Gorostieta, passou a ser o apoio militar para garantir a eleição de Vasconcelos numa eventual se ele vencesse as eleições. Então, para garantir que ele chegasse ao poder, Gorostieta, então, ele se colocaria como força armada para defendê-lo, né? Defendê-lo, em caso de fraude. Né? E em terceiro lugar estavam os Estados Unidos pressionando por uma paz, porque a Revolução fazia com que o governo norte-americano sofresse com a falta de pagamento da dívida externa mexicana. Então tudo isso fazia com que Carles ficasse muito pressionado. E aí, em julho de 1928, acontece um novo atentado contra Álvaro Obregón. Álvaro Obregón foi eleito presidente do México de forma fraudulenta. E nesse segundo atentado, de forma fraudulenta, e nesse segundo atentado, Álvaro Obregón será executado. Plutarco Carles vai ficar sem chão com a execução de seu mentor, mas logo vai se recompor e vai colocar um fantoche como novo presidente do México, o presidente Porte Gil, um maçom muito influente que vai substituí-lo. Colocou um poste. Ele colocou um poste, entendeu? Para substituí-lo. Ele não comandava, ele só estava ali, entendeu? Ele só estava ali. Engraçado, eu já vi isso em algum lugar, hein? Qualquer semelhança não será mera coincidência. Não será de maneira alguma. Com o Brasil, né? Não é? Como é que as coisas se repetem, né? É engraçado, né? Então, Porte Gil... É o mesmo filme, só muda os personagens. Só muda os personagens, sem dúvida alguma. Então, Porte Gil vai dizer em 1929, numa Assembleia Geral da Maçonaria, sobre as motivações em relação à perseguição à igreja, dizendo o seguinte: o governo estava no dever de destronar o clero. A luta entre a maçonaria e a Igreja Católica não se inicia agora, ela é eterna. A luta se iniciou faz 20 séculos. No México, o Estado e a maçonaria nos últimos anos foram uma mesma coisa. 2 entidades que marcham inseparáveis, porque os homens que nos últimos anos estiveram no poder souberam sempre solidarizar-se com os princípios revolucionários da maçonaria. Então o Estado maçônico com Plutarco Elias Calles e Porte Gil se viu pressionado a todo momento para buscar uma paz com as tropas cristeiras. E assim fora feito. Começaram a se cercar. O que eles fizeram? Olha só. Eles começam a se cercar de bispos que eram mais condescendentes com o pensamento? Bispos mais progressistas, né? Para dizer que estão querendo um acordo. E eventualmente o Santo Padre Pio XI, então Papa reinante, irá cometer um erro que os historiadores consideram estratégico, onde ele vai nomear bispos a favor da paz. Então, bispos que nunca se manifestaram a favor do movimento cristeiro para conduzir o processo de paz. Não os
os bispos heróis, como Orozco de Guadalajara, que saiu para ministrar os sacramentos no campo de batalha, mas colocou bispos, né, políticos, por assim dizer, para fazer política, que é o que eles sabem, né? Tem os bispos que sabem ministrar os sacramentos e tem bispos que sabem fazer política, né? Nós temos esses dois, não é? Eu pensei num tanto de nome. Mais ou menos nesse sentido. Vontade, É mais ou menos nesse sentido, né? A igreja está cheia desses personagens, né? Infelizmente. Não tá muito longe daqui, não. Não está, não. A Não tá, não. diocese aqui, é isso aí, sabe? Então começam a ocorrer então esses acordos, né? Só que as forças revolucionárias com bispos políticos, bispos progressistas, tá? Os entendimentos vão continuar avançando e no início de junho de 1929, Gorostieta, o general das forças católicas, será executado, abalando de certa forma a Guarda Nacional. Pois bem, no exato momento em que os tratados estão para serem assinados e no que consistiram esses tratados numa derrota completa da Igreja. Porque Porte-Gil, né, que foi aquele sucessor de Cálice, né, o Poste, né, colocado lá por Cálice, vai dizer que ele não tinha o poder para alterar a lei de Cálice, nem para alterar os dispositivos da Constituição de 1917, que perseguiam claramente a Igreja Católica. E os bispos delegados pelo Santo Padre vão continuar buscando o mínimo possível para ter pelo menos a abertura da Santa Missa. Vai haver um acordo vocal que vai ser estabelecido com o intermédio do diplomata norte-americano no México, Moru, um protestante maçom, que vai ser o principal costurador do acordo de paz. Olha só, entre católicos e maçons, um protestante. Interessante, né? E os acordos de paz consistiam simplesmente em pequenas concessões à igreja e numa permissão para a reabertura das missas. Você tem certeza que isso aconteceu? Foi no México mesmo? A história se repete, né? A história se repete, né? Então as missas foram abertas, mas com a Constituição de 1917 anticlerical vigorando em sua totalidade. Então, se com a morte de Agustín e de Iturbide nosso Senhor Jesus Cristo havia caído a primeira vez no México, e com Maximiliano I caído a segunda, agora na 9ª estação da Via Sacra, nosso Senhor cai uma terceira vez. Os católicos perdem a guerra cristeiras, abandonados por aqueles que deveriam protegê-los, acima de qualquer outro grupo ou interesses, ou seja, abandonados por bispos políticos que costuraram uma paz baseada numa falsa fé e à custa do sangue de milhares de fiéis católicos. Por fim, concluindo, essa tragédia, ela deve servir em algum momento, esse mistério da derrota terrena dos cristeiros e da entrada dos cristeiros na história, como uma reflexão. Para que nos períodos de crise que se avizinham no Brasil, nós também possamos tomar a nossa decisão e fazer uma escolha. Ainda que certos bispos hajam contra a fé em território brasileiro, de que lado nós vamos ficar diante da crise? Do lado de Miguel Pró, do lado do beato Anacleto González Flores, do lado de São José Sánchez del Rio, ou dos traidores da fé, ainda que façam parte nominalmente da hierarquia católica. Lutemos por Cristo contra toda desesperança
e firmes junto de um catolicismo tradicional, anticlerical, antimaçônico e antiprotestante. Viva Cristo Rei! Viva!